Boa noite, irmãos. Hoje do livreto A Oração e o Mundo Invisível, e o tema é este aqui, Na Peneira de Satanás. No livro de Jó, vemos que as tribulações que vieram sobre Jó, que precisavam ser as mesmas que vieram aos seus vizinhos, eram, na verdade, a movimentação dos iníquos espíritos invisíveis. Satanás não conhece nada acerca de amor ou do poder do amor. Satanás podia levantar um vendaval e influir nos raios. Ele podia levantar ladrões e salteadores. E tudo foi permitido por Deus. Mas aprendemos uma coisa claramente, e isto é que nada pode acontecer a um filho de Deus sem a sua permissão. O Senhor Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ele não disse: eu vou impedir que Satanás coloque você em sua peneira. Mas o que disse foi: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleças. Lucas 22, 31 ao 32. O Senhor sabia que era para o bem de Pedro, portanto, o Senhor sabia que era para o bem de Pedro. Portanto, Pedro caiu na peneira de Satanás, e este lhe deu uma boa sacudida. Satanás estava fazendo o trabalho do Senhor para mostrar ao próprio Pedro como este realmente era. Irmãos, é muito melhor aprendermos nossas lições na escola de Deus, em comunhão, do que aprendê-las na peneira de Satanás. Às vezes, para o nosso bem, Deus permite que entremos na peneira de Satanás, a fim de perdermos nossa autoconfiança e aprendermos que somos pequeninos e fracos como os grãos de trigo que volteiam na peneira. Daniel 10:20. E disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. O poder da Grécia era o próximo a se levantar e a se interessar pelo povo terrenal de Deus. Os judeus e Satanás tinham seus instrumentos para trabalharem no trono do governo do rei da Grécia. Só um comentário aqui rapidinho, irmãos, nesse parágrafo anterior, aqui fala de nós aprendermos, né, a depender, a nos sujeitar a essas verdades, né, que nós temos recebido, e às vezes o ego do homem às vezes está em nossos corações, mas o Senhor, como aqui está dizendo, né, que Ele permite que nós caiamos na peneira de Satanás, né, para perdermos nossa confiança. Então, isso aqui foi uma palavra que muitos de nós talvez não queira ouvir, mas esses ensinamentos aqui que o irmão tem trazido é para que venhamos pela fé, né, irmãos, ter essa dependência. É como sempre, o irmão Luiz sempre fala, né, que sem que é
Ele dá o exemplo quando o Senhor fala para os apóstolos, né, que sem mim nada podeis fazer. Então, somos realmente pequeninos, como está aqui nesse parágrafo, e fracos, como os grãos de trigo que volteiam na peneira. Então, sem o Senhor, sem a obra do Senhor, e agora tendo o Senhor como nosso Senhor, sem Ele nada seríamos e nada somos. Voltando aqui ao texto. Vamos retomar daqui. Capítulo 11, versículo 1. Eu pus no primeiro ano de Dário medo. Levantei-me para o animar e fortalecer. Voltemos a Daniel 6. Dário organizou seu governo e estabeleceu 120 príncipes. Colocou três sobre eles e fez de Daniel o chefe. Ali estava um dos filhos de Israel, um, um do povo terrenal de Deus, vivendo no trono do governo dos medos e persas. Vemos no capítulo 11 que o anjo Miguel, que levantou-se para fortalecer Daniel, também levantou-se para fortalecer Dário. Encontramos Dário indo a Daniel e dizendo: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6,16. E então, quando Dário se levantou na manhã seguinte, clamou com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aqui está no livro de Daniel 6, versículo 20. Sua fé havia diminuído naquela noite. Quando ele descobre que Daniel estava vivo e ileso, dá ordens e Daniel é tirado da cova. Eles não haviam transgredido sua lei ao tirá-lo da cova. Eu associo este capítulo 6, o testemunho da fé de Dário e o interesse que demonstrou pelo bem-estar de Daniel, com o anjo que levantou-se para fortalecer Daniel, no capítulo 11, versículo 1. Irmão, se eu estiver lendo muito depressa, fala um pouco, pode falar, viu, irmão? Fica à vontade aí. Veja o livro de Esther. Quando Ramã, eu creio que é Ramã, tornou-se cabeça do governo, ele redigiu e assinou o edito para que todos os judeus fossem destruídos. Era Satanás trabalhando por trás dos cenários contra o povo terrenal de Deus. Se o plano de Ramã, acho que é Amã, viu, irmão? Amã, tivesse dado certo, isso significaria a ruína de toda a raça humana. Por trás de tudo estava a luta, não apenas dos emissários de Satanás, mas do anjo de Deus. Estava sempre aptos a nos acomodar, achando que as coisas são como as enxergamos, mas existem os poderes do mundo invisível. Deixa eu ver quem chegou aqui.
Os irmãos estão conseguindo entender a leitura? Irmãos, só uma. Como eu estou apresentando e lendo, eu não consigo enxergar se tiver alguma intervenção pelo chat. Por isso que às vezes eu vou estar sempre voltando aqui para a tela do Meet, até mesmo para ver se tem alguma informação. Vamos estar continuando a leitura. O próximo tema é para sermos prudentes. Amigos, estas coisas são uma realidade. Não é para ficarmos desencorajados, mas tudo isso deveria nos fazer mais prudentes enquanto passamos por este mundo. Que possamos aprender algo do andar naquele espírito que caracterizou Daniel, reconhecendo nossa parte no triste fracasso, intercedendo pelo povo de Deus e buscando graça para seguir adiante em obediência à sua palavra. A obediência à palavra de Deus, que nos leva a um caminho de separação, é uma coisa, mas se somos levados a levantar nossas cabeças buscando ser algo mais, então isso já é outro assunto. Afastemos o orgulho para longe de nós. Devemos nós ficar desencorajados por causa dos poderes das trevas? Poderão eles nos tocar? Pode ser que o Senhor permita a Satanás tocar em nossos bens e até em nossa carne, para o nosso próprio benefício. Ele pode permitir, assim como fez a Pedro, que nós calhamos na peneira de Satanás a fim de levarmos uma rude chacoalhada com o objetivo de ficarmos livres do orgulho e da autoconfiança. Mas será que Satanás poderá verdadeiramente nos tocar? É, num tema anterior, né? Isso só ocorre com a permissão do Senhor. Ele citou até o exemplo quando o Senhor Jesus fala a Pedro que Satanás estava cirandando Pedro, né? E o Senhor rogava para que a fé de Pedro não desfalecesse. A gente, a gente aprende, irmãos, que até os irmãos ensinam, né, que a gente tem muito motivo para estar em oração, para estar se fortalecendo, buscando na palavra, né, a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. É isso. Vamos estar tocando aqui o barco. E ele continua aqui dizer: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38. Então, um cristão verdadeiro, nada pode separar do Senhor. Nós somos do Senhor.
né? E por isso temos o Pai, né? Por causa dessa obra bendita, né? Que nos trouxe reconciliação. Então, isso só engrandece e glorifica mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua aqui falando, o escritor, entendendo que principados e potestades referem-se aos poderes invisíveis que estão em ordem de batalha contra nós. Porém, nada, não importa quão grande seja, inclusive Satanás, poderá jamais tocar a vida e segurança de um santo de Deus. E Deus não vai deixar que Satanás ou seus emissários ponham a mão sem a sua permissão. Ele pode até permitir, mas será sempre para o nosso bem. Lembre-se de que pode acontecer com você o mesmo que pode acontecer com seu vizinho incrédulo. Mas, como podemos ver no livro de Jó, como filho de Deus, será de um caráter diferente daquilo que acontece com o vizinho incrédulo. Eu sempre, assim, quando esse texto, né, que quando nós crermos e somos selados com o Espírito, não tenho em mente, assim, qual é o versículo que fala que nós não colhemos a injustiça, né? Mas porque nosso Pai é justo, né? Nosso Deus é justo. Então, assim, não colhemos a injustiça, irmãos, mas sim a justiça de Deus. E a justiça de Deus é boa. Então, vamos estar aqui. Aí ele finaliza aqui, busquemos graça por termos propósito de coração e devoção. Se ainda formos deixados aqui para sermos guardados no caminho da fé, até o momento em que ouviremos o chamado. Não falta muito. Paul Wilson. Deixa eu ver. Irmãos, finalizamos aqui esse livreto, né? Aí tem esses aqui, tem esses posts aqui recentes, né? Aí os irmãos que tiverem comunhão, a gente poderia estar até continuando, né? Tem aqui os 7 pilares de um lar piedoso, uma palavra sobre namoro, entendimento, amor e respeito no casamento. O que é que os irmãos acham? Os irmãos que estiverem em comunhão, eu não sei quem já chegou aí, podem abrir aí e falar que a gente dá continuidade aqui. Creio que qualquer um desses vão nos ajudar na edificação, mas eu creio que nós temos a palavra, que é a base. Eu vou dar uma sugestão aqui, os 7 pilares de um lar piedoso. Algum irmão... Irmãos, Pois não, irmãos, irmão? antes de começar o outro livreto, eu queria que o senhor repetisse o capítulo e o versículo do Romanos. O que você leu? Porque eu estou Ah, anotando aqui, mas eu queria que você repetisse Romanos. Lembra?
Estou voltando aqui. Que fala que nada nos separará do amor de Deus, correto? Sim, é esse. Romanos 8:38. Tá certo, irmão. Muito obrigada. E esse título que o senhor, você é maneira de chamar senhor, que você falou aí é muito bom, viu? É bom a gente estudar esse título. É o 7 primeiro aí. pilares. Esse primeiro, Isso. Obrigada. bom, a irmã já deu a sugestão aqui. É que, por mim, tá tudo bem. E os irmãos aí? Deixa eu ver, então, quem chegou aqui também, né? Tem aqui irmão Renan, irmão Isaac. E as irmãs? Tudo bem, então, irmão? Vamos estar lendo, então, aqui esse... Está iniciando nesse livreto aqui, 7 pilares de um lar piedoso. Os 7 pilares de um lar piedoso. O irmão começa com esse texto, não sei se é de do hino 256. Louvai ao Salvador, vós que o conheceis. Quem pode dizer quanto lhe devemos? Alegremente, vamos render a ele tudo o que somos e temos. Primeiramente, aqui a introdução, alguns versículos, acho importante a gente estar lendo. Primeiramente, gostaria de abrir em Jeremias 10:23, que diz: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha, o dirigir os seus passos. E poderíamos também abrir no Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Ele continua aqui também. Então, abri também em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 4:23, que diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E ele continua também em Provérbios 3, do 5 ao 6, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ainda em Provérbios, ele continua no capítulo 9, versículo de 1 a 6. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui.
aos faltos de entendimento diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Bem, gostaria de falar um pouco nesta tarde, queridos jovens, sobre a importância da sabedoria de Deus para o nosso caminho. Eu estava pensando em como cada um de nós tem apenas uma vida e como ela é realmente curta. A maioria de nós, eu confio, todos nós, estamos esperando pelo retorno iminente do Senhor Jesus. Em breve, ele virá. E assim, realmente temos muito pouco tempo para que possamos viver verdadeiramente para o Senhor Jesus. É apenas um tempo muito curto. Creio porque, ao olharmos para o horizonte deste mundo, vemos eventos tumultuosos acontecendo. Vemos também o colapso da moral e vemos o colapso de tudo o que Deus confiou ao homem em responsabilidade. E assim, não podemos deixar de sentir que a vinda do Senhor está próxima. Mas talvez ele possa nos deixar aqui um pouco mais. E é muito importante que procuremos ordenar nossa vida de uma maneira que seja agradável a Ele, uma maneira que seja para a sua honra e glória. E eu estava pensando particularmente em como a vida no lar é importante. Acredito que podemos ver como o inimigo está tentando atacar o povo de Deus em sua investida de tentar despedaçar a vida no lar. Descobrimos que até mesmo a bênção na Assembleia é muitas vezes o resultado de um lar organizado, de acordo com a mente e a vontade de Deus. É bom a gente, aqui, nós acabamos de ler essa introdução que só por si nos alegra, né, irmão? Que é o pensamento do irmão que escreveu esse livro, né? E a gente pode dar continuidade aqui. Os irmãos estão muito calados. Eu não sei se eu estou lendo rápido, se eu estou gaguejando muito. Irmãos, podem ficar à vontade, falar, Jefferson, vai devagar. Para mim tá bom. Para mim E aí as irmãs? Para mim está ótimo, irmão. Pronto. Irmão Isaac, você quer falar alguma coisa já aqui, nessa pequena introdução que nós lemos, que é muito importante? Oi, bom, eu acredito que no início ali, né, ele falou muito de sabedoria, né? E esses pilares aí é importante. A gente amar, né, a sabedoria do nosso Deus e querer sempre aprender mais, e é o que estamos fazendo aqui, né? Estamos aqui querendo aprender um pouco mais, né, das coisas do alto, né, das coisas do Senhor. Então, esse deve ser realmente o nosso desejo. E a nossa carne, ela não é brincadeira, e a gente tende a deixar, né, o conhecimento. É normal isso, né, na nossa natureza, na nossa carne. E a gente tem que sempre estar buscando no Senhor para que o Espírito, né, esteja ativo, porque é no Espírito que a gente adquire, né, o conhecimento, é a nossa parte, né, inteligente, né? Então é muito importante refletir realmente sobre isso. Esse finalzinho aí também, né, ele fala sobre a questão do lar, e que seria até a conduta nossa, né, no nosso lar, e a gente pode até ir para mais longe, né, no trabalho, na rua, o nosso cotidiano, a nossa vida prática, né, ela vai refletir também na Assembleia. Então é interessante
pensar sobre isso, né? Ele fala que é uma bênção na Assembleia. Então, às vezes eu não estou muito bem na Assembleia, pode ser porque a minha vida em casa, ela também não está. A família é uma base, e é uma base instituída por Deus e não pelo homem. E que o homem tem tentado destruir desde sempre. Mas é uma base, é a instituição que Deus instituiu aqui, né, na Terra, para organizar pai, mãe, filho, hierarquia dentro do lar, né, onde vamos exercitar o respeito, a obediência, o amor, tudo está dentro do lar. Então, se realmente conseguirmos, né, deixar o Senhor nos guiar para que a gente possa ter um lar de acordo com os pensamentos de Deus, com certeza isso vai refletir também na nossa vida espiritual em assembleia e também nos outros lugares, né? No trabalho, na escola, no lazer. Então, tudo isso será um reflexo, né, da nossa vida básica ali, que é no lar. Então, se a nossa vida no lar estiver saudável, certamente nos outros lugares também estarão, ou estará saudável. Só vou complementar o que o irmão Isaac acabou de falar, que a nossa vida, o nosso parâmetro de familiar e de nossa caminhada, hoje, irmãos, temos essas verdades e tem até uma passagem que um dos apóstolos escreve que até questões culturais ou de tradições que deveríamos perder para conhecer essa pessoa do Senhor Jesus. E se elas não servem hoje para nós, devemos refutá-las, né? Então, esse livreto aqui só vem para nos ajudar mesmo. Já trouxe várias passagens, agir com sabedoria, o irmão já falou aí de algumas bases que refletem na nossa vida particular, dentro de casa, dentro do nosso trabalho. E vou dar um exemplo aqui que eu nunca gostei no tempo da religião, de dizer que nós temos uma vida secular. Nós temos uma única vida que está diante do Senhor e é nele que devemos andar, né? Como a gente leu no livro anterior, Independência, fugindo das coisas do mundo. E isso vai estar refletindo, como o irmão Isaac falou, dentro de nossos lares, no nosso trabalho e na Assembleia. Vamos estar aqui lendo instruções para a família dada nas epístolas. Encontrando na epístola aos Efésios que temos diante de nós a elevada verdade que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. É nessa mesma epístola que nos são apresentadas essas coisas práticas, em conexão com maridos e esposas, filhos e pais, e senhores e servos. Na própria epístola, onde temos a mais alta verdade,
Estas coisas devem se manifestar em nossa vida aqui embaixo e na maneira como agirmos nos relacionamentos da vida. Só trazendo a lembrança, irmãos, foi no estudo de ontem que nós lemos, né? Principalmente sobre a questão de sujeição, né? De Cristo ser o cabeça do homem, né? A mulher ser a cabeça, ou o marido ser a cabeça da esposa, os filhos em sujeição, os servos assim, aos senhores, né? Mas uma verdade é dita, é no Senhor, no Senhor. Até trazer aqui em mente que o irmão Mário falou ontem que até as crianças têm que aprender a obedecer os pais no Senhor, né? Porque às vezes a gente tenta dar um bônus, né? O irmão até citou o exemplo da adestração de cães ontem, né? E a gente, se você passar, você vai receber isso. Se você não passar, você não vai ter isso. Então, são esses exemplos que a gente traz, né? Na caminhada de fé, tendo sempre a Bíblia, a palavra de Deus, como nossa base, irmãos. A gente vai poder, como a própria palavra, de crescer na graça e no conhecimento, né, do Senhor Jesus, e pedindo sempre energia para praticar. Vamos dar continuidade aqui. Assim encontramos também na Epístola aos Coríntios aquelas importantíssimas instruções em relação ao casamento. Poderíamos dizer, mas os coríntios têm que lidar particularmente com a Assembleia e a ordem da Assembleia. Sim, mas muitas vezes, e é preciso dizê-lo com tristeza, podemos ver assembleias inteiras passando por provação e tristeza, porque a vida do lar não tem sido ordenada de acordo com a mente e a vontade de Deus. Isso traz seu reflexo direto para a Assembleia de Deus. Se não quiserem comentar, podem interromper, tá, irmãos? Esse parágrafo aqui fala muito, né? Ele cita aqui o exemplo de Coríntios, né, que a ceia, os irmãos estavam tomando uma ceia em desordem, e ainda tendo irmão praticando pecado, né? E como a própria palavra diz, que nem os ímpios praticavam. A gente aprende muito com essas verdades. E é algo importante que isso seja feito com um julgamento próprio, irmãos. Né? Vamos dar continuidade aqui. O ponto também, irmãos, é que o lar é o lugar que nós temos primeiro, né, para exercitarmos o que o Senhor tem nos ensinado, né? Então a gente sabe que o mundo caminha num curso totalmente diferente e a gente pode ter estabelecidos preconceitos acerca da sujeição, acerca da hierarquia dentro do lar, e aí um lar fica totalmente desordenado.
E como já foi falado, né, isso vai interferir nas outras vidas, nos outros momentos, no trabalho, no caminho, no lazer, na casa numa visita a outras pessoas e na própria reunião, na própria assembleia. Porque quem estabeleceu a sujeição foi o Senhor. Não? Então, se a gente não tiver cuidado, a gente pode acreditar no que o homem prega, no que o homem diz aí fora. E termina que vai ficar desordenado. Então, esse pensamento de sujeição, de paciência, né, de longanimidade, de misericórdia, de perdão, de amor, né, de se ajudar, né, tudo isso que a gente pode exercitar dentro do lar, essa ideia não é do homem, essa ideia é de Deus, é a mente de Deus, né, da obediência, da sujeição. Então, que possamos refletir sempre sobre isso para a gente não cair nesse engano do mundo aí. Ah, mas tem uma família ali que não tem isso, eles vivem muito bem. Aparentemente, pode ser que estão vivendo bem, aparentemente, mas no fundo, não. Porque o homem não é mais sábio do que Deus. Não tem como, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo tem pregado totalmente contrário ao que está na palavra. A questão como o irmão Mário falou também, né, sobre a disciplina, né, aos filhos. Então, é outra coisa que o mundo está remando contra, está indo na contramão. Então, a gente não pode abrir mão desses princípios: obediência, sujeição, disciplina, amor, paciência, oração dentro do lar, a leitura da palavra. Então, temos que buscar sempre no Senhor, não agir de forma religiosa, mas com o coração realmente contrito, sincero, fazendo essas coisas, como o irmão Jefferson bem falou, no Senhor, para o Senhor. E sempre temos que nos armar com esse pensamento que é no Senhor, que é para o Senhor, porque a gente corre o risco de começar no Senhor e depois começar a fazer para nós, ou por nós, ou por qualquer outro motivo, e não para o Senhor, não no Senhor. Então é assim mesmo, é a nossa carne, nós, quem não escorrega, né? Nós escorregamos sim, e por isso que é importante lavar os pés, né, dos discípulos como o Senhor lavou. Então, diariamente, estarmos participando, né, de reuniões, ouvindo irmãos, ou lendo, para que a gente possa estar tendo os pés lavados pela palavra, para que a gente realmente viva no Senhor, né, para o Senhor. E tudo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória, né, de Deus. Então, que possamos ter um lar assim, né, em concordância, né, com a mente, em sincronia, né, em harmonia, sincronia com a mente de Deus. E com certeza será um lar frutífero e também na Assembleia e também na nossa vida no trabalho, com certeza será com muito mais estabilidade, porque estamos seguindo não a nossa sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Eu lembrei até do irmão Luiz Amalfi, que uma vez falou sobre, na disciplina ao filho, que deveria usar Mas tem algum microfone aberto aí, irmãos, você está dando uma microfonia. O irmão Luiz falou que alguém, né, comentou com ele, um outro irmão comentou com ele, que está escrito lá em Provérbios, que é para usar a vara. Então, que não é o cinto, não é a palmatória, não é o chinelo, não é a mão. E que parece que quando usou a vara uma vez só no filho, o filho nunca mais havia cometido erro. Eu achei interessante isso. Muita gente interpreta que a vara ali pode ser o chinelo, pode ser o cinto, pode ser... Mas o irmão falou o seguinte: naquela época já existia chinelo, já existia cinto, já existia um monte de coisa, e Deus falou para usar a vara. Então, e o irmão contou a experiência que quando usou a vara realmente funcionou. Ou seja, o homem sempre quer ser mais sábio do que Deus. Se Deus falou que é para usar a vara, é a vara mesmo.
e com certeza ela vai surtir muito mais efeito do que o chinelo, do que a mão, do que o cinto, do que qualquer outra coisa. Ok, vamos dar continuidade aqui, então. E assim, encontramos em Timóteo, onde temos diante de nós os caminhos governamentais de Deus, na casa de Deus, que novamente encontramos a mesma coisa. Ele está exortando como maridos e esposas devem agir. Assim, encontramos em todas as Escrituras a importância desse ensinamento. E visto que esta reunião é particularmente para jovens, e talvez, se o Senhor nos deixar aqui, pode haver aqueles que vão se casar ou se casaram recentemente, porque certamente é algo que devemos cuidadosamente considerar em oração diante do Senhor. Devemos considerar isso por causa do que somos. Estamos aqui como representantes de Cristo aqui na Terra. Entendo aqui que somos o testemunho, né? Mesmo diante de um testemunho cristão fracassado, arruinado, somos aqui as testemunhas de Cristo, né? Se andarmos em sujeição, como já foi dito, em obediência. O próximo tópico, irmãos, aqui é representante de Cristo nesse mundo. Ele já está ligando aqui ao parágrafo anterior, né? Ele finaliza aqui, devemos considerar, aqui, ó, devemos considerar por causa do que somos. Estamos aqui como representante de Cristo aqui na Terra. Então, esse parágrafo, esse próximo tópico já é tomando por base esse finalzinho do anterior. Eu estava lendo algo muito interessante em conexão com o príncipe Charles. Acho que todos nós sabemos que recentemente houve um casamento real na Inglaterra. E o comentário do príncipe Charles foi: não sou uma pessoa comum, ele disse. Espero algum dia ser o rei da Inglaterra. E ele disse: tenho que considerar isso em relação à mulher que escolho, porque vou escolher uma que provavelmente será a rainha. E ainda disse: devo, devo considerar com muito cuidado quem vai dividir essa posição comigo. Vocês perceberam, queridos jovens, que somos reis e que vamos reinar com Cristo? E que isso tem uma referência a nós? Se o príncipe Charles, um homem que está apenas pensando em uma posição terrenal, deveria fazer tal comentário e pensar tão seriamente sobre o passo que estava dando, quanto mais quando pensamos que estamos destinados não apenas a ser um rei sobre um país como a Inglaterra, mas para sermos reis e sacerdotes e reinar com Cristo, quando ele tomar seu lugar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. E que agora estamos aqui na terra como representantes do céu. Paulo disse: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos,
Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Paulo considerou que estava aqui como representante de Cristo, e nós, em certa medida, também estamos aqui como representantes dele. Foi lido para nós esta manhã. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Além disso, o príncipe Charles também acrescentou isso. Ele disse: o divórcio nunca deve estar em meus pensamentos. Por isso, eu estaria totalmente fora de meus pensamentos e como alguém que será rei da Inglaterra. E quanto mais, quando pensamos que, como crentes, cada um de nós é parte da noiva desposada por Cristo. Quão mais sério devemos procurar entrar num relacionamento matrimonial com uma perspectiva e entendimento adequados do que Deus exige de nós e do que devemos ser como indivíduos e do que somos e do que nossos lares representam aqui na Terra. Se os irmãos quiserem comentar, fique à vontade. Dá um tempinho. Só essa passagem aqui, irmãos, é muito importante, né? Que está em 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aqui fala do nosso testemunho, porque recebemos o Espírito Santo ao crermos, né, na obra do Senhor Jesus, e hoje temos, por muita graça, essa luz que nos deu entendimento, né, passou a moto aqui também, dessas verdades tão preciosas, que e ele não, em 1 João, não fala de nenhum apóstolo, está falando aquele que temos por exemplo, que é o Senhor Jesus. Ainda temos um tempinho. O que é que os irmãos acham? Continuamos esse tópico aqui ou deixamos para o próximo sábado? Tem irmão aí, Renan também. Renan pode falar, viu? Irmão Isaac, o que é que vocês acham? Temos ainda pouco mais de 10 minutos. Qual é o tamanho desse parágrafo? Se for muito grande, a gente deixa, né, para o próximo. Se for pequeno, acho que dá ainda para É pequeno. ler esse parágrafo. Aí, irmão, é pequeno mesmo. Ele vai. Aí.
Aqui já é outro tópico, tá vendo? Vamos já. Eu acredito que ainda dá para ler isso daí. Pronto. Sabedoria para o casamento não é do homem o seu caminho. É por isso que leio essas diferentes passagens. Algum de nós, em nós mesmos, tem sabedoria para lidar com as situações que devemos enfrentar na vida? O profeta Jeremias diz: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha, o dirigir os seus passos. Tá, em Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Alguns de nós são um pouco mais velhos e nos casamos e estamos casados há muitos anos. E sabemos que não foi nada de nossa própria sabedoria, não foi nada de nós mesmos que conseguimos encontrar o caminho e a companhia que o Senhor tinha para nós. Foi por oração fervorosa, pois do Senhor vem a mulher prudente. Provérbios 19, 14. Portanto, não é do homem o seu caminho, como foi citado acima, Jeremias 10, 23. O casamento não é algo que você e eu possamos entrar e decidir em nossa própria sabedoria ou em nossa própria força. Precisamos da sabedoria de Deus e a temos nesse precioso livro, a Bíblia. Acho que posso dizer, à medida que envelheço, que valorizo cada vez mais este precioso livro. Mas Deus nos deu exatamente e totalmente aquilo que precisamos para todo o caminho. Diz, o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. 2 Pedro 1:3. A instrução para todo o nosso caminho. Conclui aqui esse parágrafo o irmão, né? Aqui na Assembleia de Salvador, os irmãos sempre têm replicado esse versículo aqui de 2 Pedro 1:3, né? O Senhor proveu tudo para a nossa vida aqui nessa terra. Assim, a gente pode tomar como exemplo, o Senhor proveu tudo para os hebreus no caminho lá para a terra prometida. Né? Aí cabe também um julgamento próprio, irmãos, de nós, e um coração grato. Por isso que temos muito que glorificar o Senhor. Né? Sempre tomando, como o irmão, né, fala aqui, né, tomando a palavra. Ele chama de precioso livro. Né? E ele repete de novo, precioso livro. E essa citação aqui em 2 Pedro 1:3, provavelmente quando murmuramos ou nos queixamos, é porque não tomamos essas verdades que nós achamos na palavra de Deus. Né? O irmão citou, né, que o interesse do mundo é que perdemos essa verdade de vista. Mas a palavra diz que devemos comprar a verdade e não a vendais. Então, irmãos, como é importante esse ensinamento, esse ministério desses irmãos que escreveram esses livros, esses livretos, que são
que tomam por base a palavra de Deus e nos ajuda a ter até um entendimento melhor da doutrina, de como devemos viver aqui neste mundo. O irmão Isaac já citou aí na nossa vida familiar, no nosso trabalho, né, na Assembleia, que assim possamos sempre estar em dependência, né? Como o, o tópico anterior fala que nós não somos, em outras palavras, nós não somos nada sem o Senhor Jesus. Nada. Mas por essa obra bendita nos tornamos co-herdeiros, filhos de Deus. Se algum irmão quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não. Grande privilégio, irmão, sermos filhos de Deus. Grande privilégio termos hoje essa luz que o Senhor tem nos dado. Por isso que eu lembrei da passagem, né? Não sei se é Provérbios ou Salmos, que diz, né? Compras a verdade e não a vendais. Irmãos, chegamos ao fim de mais um estudo, de uma leitura. Creio que sempre é proveitoso. Graças ao Senhor, né? Vou estar só tirando um print aqui do próximo tema. Vou estar... Irmão Isaac, tu pode estar orando para encerrar? Vamos? Está pedindo aqui a irmã Adriana para estar tirando a gravação.